Então, a centralidade de Cristo é muito importante a gente entender que Cristo não é apenas uma figura central da Bíblia. Ele é a chave de tudo. Porque se você começar a entender a história bíblica, ela começa com aquela promessa de Deus sobre o descendente. Depois da queda, logo depois da queda, já vem uma promessa do descendente. Então, a história toda daqui em diante passa a ser uma história de salvação, aonde a figura importante, central, é Jesus. E todas as coisas que vão ocorrendo, de alguma coisa, estão linkadas com Cristo. Então, o centro de tudo, o final de tudo será Cristo, ok? Então, isso é fundamental. Então, eu vou fazer 6 partes, né? E vamos mostrar aqui, não vou ver tudo, senão nós vamos repetir tudo de novo, né? Então, o Velho Testamento tem 3 formas aonde Cristo aparece. Teofanias, que são manifestações visíveis de Deus no Antigo Testamento. E em várias delas, especialmente nas aparições do anjo do Senhor. Então, nós vamos ver que essas teofanias é a presença de Jesus, né? Antes de ele encarnar, ok? Então, muitos intérpretes cristãos entendem essas manifestações como aparições do Filho antes da encarnação. Vamos lá. Depois são tipologias, são figuras, pessoas, objetos, eventos, instituições que Deus mesmo desenhou para prefigurar Cristo. Não são coisas inventadas, mas são sombras projetadas para frente pela realidade que haveria de vir. Então, Hebreus 10:1 fala, tendo a lei sombra dos bens vindouros, não a própria imagem das coisas. Então, toda a lei, a escritura, né, ela também está cheia de tipologias. Né? Exemplo, Cordeiro Pascal, o sumo sacerdote, o tabernáculo, a rocha, a ferida, a serpente, tudo, maná, e pessoas, né? Nós vamos ver isso. E profecias messiânicas. Então, são declarações proféticas, verbais, diretas sobre o Messias, né? Então, há muitas promessas, né? Falando sobre a vinda de Cristo e o que Cristo faria. Então, nascimento, linhagem, nome, né? Morte na cruz. Até a morte na cruz, ela foi muito profetizada. A ressurreição, a entronização e a segunda vinda. Então, 2 textos onde Jesus afirma que o Antigo Testamento revela quem ele era. Lucas, né, 24, 44 a 47, diz, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, todos os livros escritos por Moisés, os profetas maiores, menores e os salmos, tudo estava apontando para Cristo, né? Então, Cristo afirma aqui. E João 5:39, examinai as escrituras.
Cuidado, só um alerta, eu sei que vocês já sabem disso, mas quando vocês veem escrituras, não se refere ao Novo Testamento. Examinai as escrituras. Que escrituras são essas? Não havia escrituras nenhuma do Novo Testamento, nem as cartas de Paulo, quando Jesus estava aí. Quais eram as escrituras? Eram a Torá, né, o Antigo Testamento. Então, examinai as escrituras, o Antigo Testamento, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim. Então, é muito forte esse texto onde Jesus afirma que o Antigo Testamento aponta para ele, fala dele, testemunha sobre ele, Cristo, ok? Então, aí Cristo na criação, né? Então vemos que Jesus já estava na criação e toda a criação foi feita o quê? Por meio dele. Quando fala por meio dele, para a glória dele, o por meio dele é que João disse o quê? O verbo. No princípio, é interessante, tanto Gênesis como João, Gênesis 1, João 1, começa no princípio. Então, no princípio era o verbo, era a palavra aqui, verbo é logos, a palavra, né? E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Deus criou todas as coisas pela palavra. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. Então, todas as coisas foram criadas o quê? Pela palavra, pelo logos, pelo verbo. Então, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E todas as coisas foram criadas. Então, isso é muito, muito interessante, né? João 1 é conhecido como o Gênesis do Novo Testamento, ok? Então, o Filho como agente da criação, pelo qual Cristo também fez, né? Pelo qual também fez o universo. Quer dizer, por meio de Cristo, né, todas as coisas foram criadas. Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui, né, tudo foi criado por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. Três afirmações aqui. Tudo foi criado por meio dele, ele é o meio, tudo foi criado para ele, ele é o destino, e terceiro, e tudo subsiste nele. É ele quem mantém, quem sustenta, né, todas as coisas, ok? Então, ponto-chave dessa parte 1, Cristo na criação, a física, a biologia, a história humana, os anjos, as estrelas, a sua vida, tudo foi criado o quê? Por meio dele, para ele. Ele é o destino e é sustentado por ele. Sem Cristo, tudo que existe deixaria de existir. Por isso, ele é o centro de todas as coisas. Eu estou correndo aqui porque nós já vimos isso, mas é interessante repetir, né? Creio que está sendo bom para vocês. A parte 2, o fio condutor desde Gênesis. Então, há um fio desde Gênesis até Apocalipse,
e nós vamos ver que esse fio condutor aí é Cristo. O Antigo Testamento começa com uma promessa de Gênesis 3,15. E tudo que se segue é Deus preparando o cenário para que essa promessa se cumpra. Então, nós temos que entender que a Bíblia é uma história de salvação, que começa com essa promessa. E o que acontece em Apocalipse, hein? O que é Apocalipse? É a última ação de juízo e salvação da humanidade, certo? Então, começa em Gênesis uma promessa de salvação e o Apocalipse é a conclusão dessa salvação, aonde todos aqueles que receberam a Cristo serão eternamente salvos, né? Se encontrarão com Cristo e viverão eternamente com Ele. Então, é uma história de salvação que começa com essa promessa, Gênesis 3, que é a promessa mãe. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ele está falando para quem? Para a serpente, né? Por quê? A serpente, junto com seus anjos, né, caídos, né, eles vão ser destruídos, né? E a promessa está aqui, né? Tu lhe ferirás o calcanhar, é a crucificação de Cristo. Então, essa é a promessa mãe, onde o descendente é Cristo, né? A primeira cobertura pelo sangue. Fez o Senhor o que? Vestes de peles. Então, depois dessa promessa, o homem e a mulher estavam com vergonha e colocaram folhas de parreira para se cobrir. Imagina, eles vestidos de folha de parreira. Tal era a vergonha que eles estavam um do outro e de Deus. Né? E eu tenho um estudo sobre isso muito interessante, porque o homem, a partir do pecado, a vergonha criou uma parreira humana, né? Uma folha de parreira humana, onde a gente se esconde um do outro, né? A vergonha nos faz se esconder. Por isso que a gente se esconde, tem vergonha, tem segredo, não mostra, tem medo que as pessoas descubram quem nós somos. Começou aqui. E o grande segredo é romper essa estrutura do medo e vergonha. Isso é muito importante na vida cristã. E aí, Deus fez vestes de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que significa isso? Houve o primeiro sacrifício, primeiro sangue derramado. Até então, nenhum sangue havia sido derramado. O primeiro foi derramado. Por quê? Por causa do pecado do homem. Então, Deus providencia cobertura para a vergonha humana. Para cobrir a vergonha do pecado, sangue inocente teve que ser derramado. Então, o ser humano não cobre a sua própria culpa, né? Então, Adão e Eva tentaram cobrir-se com folhas. Que simboliza isso, né? A religião, a obra humana, né? Deus providenciou a cobertura mediante o sacrifício de um animal. Então, tudo isso prefigurava a Cristo, né? Abel, o cordeiro aceito, né? Então, o Abel,
ele ofereceu o sacrifício, né, de um animal puro e inocente. Então, fala que ó, o sacrifício de Abel foi agradável a Deus. A arca, né, atravessando, então a arca simbolizava a salvação. Melquisedeque, o sacerdote e rei. Então, em Hebreus vai falar que Jesus Cristo é o sacerdote eterno. E Melquisedeque, então, o sacerdote e rei, né? E é interessante, né, que Abraão oferece o quê? Pão e, aliás, Melquisedeque oferece pão e vinho a quem? Abraão. Pão e vinho, o que que é? A Santa Ceia. Simboliza o pão, o corpo, o partido e o sangue de Cristo. Isso já estava no Velho Testamento. Gente, isso é incrível, hein? É muito incrível, porque é Gênesis 14, está no começo da história, né? Com Abraão ali já estava se simbolizando, profetizando o pão e vinho, simbolizando Cristo aqui, a Santa Ceia, o sacrifício de Cristo. O Monte Moriá, né, que é o sacrifício de, de Isaac, né? Isaac simbolizando, né, o filho único prometido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, aqui, Abraão, né, disposto a sacrificar o seu único filho amado e prometido, né? E Moriá é exatamente a região aonde foi o quê? Construída a cidade de Jerusalém, o templo, né? Então, é interessante, né? Onde aconteceu ali o sacrifício foi na região de Jerusalém, ok? E essa palavra, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O que é isso? Que Deus estava providenciando a Cristo, né? Que iria morrer no nosso lugar, né? E Isaac carrega a lenha, que simboliza a cruz, montanha acima, né? Então, essa cena encontra seu cumprimento maior em Cristo, né? Então, agora, toda essa cadeia, né? Adão, Abel, Noé, Melquisedeque, Abraão, Isaac, né? Converge no Êxodo, onde a tipologia de Cristo se revelará de várias maneiras. Então, o Êxodo, a redenção paradigmática, né? O evento aqui é a história de Israel, a maior tipologia da redenção de Cristo. Então, nós vamos ver que o tabernáculo e tudo ali no Êxodo as tipologia, né? Cada elemento aponta para Cristo. Então, a escravidão, figura do pecado, né? O cordeiro pascal, que foi na noite onde todo primogênito foi morto, e o que eles tinham que fazer? Foi o último pecado, e isso é importante, né? O último não é pecado, é as 10 pragas, foi a última praga que depois disso eles foram o quê? Libertos da escravidão. Então, qual que foi essa última praga, né? Foi eles pintarem com o sangue, os umbrais da porta, para que a morte não entrasse, a morte do primogênito, né? E eles comeram, então, um cordeiro ali, se tornando, então, a festa pascal, né? Deles, então,
essa festa se tornou muito importante para o povo judeu. De todas as pragas, a única que se transformou numa festa, né, foi essa festa do Cordeiro Pascal aqui, né? Então, o Cordeiro Pascal aponta para Cristo, né? Sem defeito, tal. A travessia do Mar Vermelho figura o batismo, né? O maná, o pão do céu, então eu sou o pão da vida. A rocha em Horebe, né? Era o Cristo ferido, bebiam de uma pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Então, a rocha, o maná, Cristo foi ferido uma vez para que as águas da vida jorrassem, né? João 7 e tal. O tabernáculo, né? Algumas peças apontam para Cristo. Tinha uma única porta, né? O altar do sacrifício era a cruz, simbolizava a cruz, a bacia, purificação pela palavra, né? A mesa dos pães, o pão da vida, o candelabro, né? A luz do mundo, o altar do incenso, a intercessão, a arca e o propiciatório, né? Cristo é a propiciação. Então, a coluna de nuvem e fogo, presença visível, antecipação de Emanuel, Deus conosco, né? A nuvem e o fogo estava lá durante, né? O fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Então, a presença de Deus conosco, né? Levíticos, os sacrifícios e festas, tudo apontava para Cristo, né? Os sacrifícios de Levítico mostram de diferentes formas a necessidade de expiação, consagração, comunhão, reparação e purificação que encontram cumprimento em Cristo, né? Então, as festas de Israel formam um calendário redentivo à luz do Novo Testamento, encontra o seu sentido maior, o quê? Na obra de Cristo e na consumação do reino. Então, o povo judeu comemorava essas festas, né? Mas com a vinda de Cristo, não precisou mais os cristãos celebrarem essas festas. Por quê? Porque essas festas, elas apontavam para Cristo, né? Números, a serpente levantada, como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3. Então, de 14 a 15, né? Então, essa tipologia, né, de Cristo sendo o Salvador. Então, aplicação intermediária aqui, cada vez que Israel comia a Páscoa, estava sem saber anunciando Cristo, cada vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue, ele estava o quê? Prefigurando o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então, 4, as pessoas que prefiguravam Cristo. Então, isso é uma tipologia também, né? As pessoas no Antigo Testamento são tipos tão ricos de Cristo que parecem muito com ele. José, né? O José do Egito, o filho amado, rejeitado e depois exaltado. Então, era amado pelo pai, rejeitado e odiado pelos irmãos, simbolizando aí a rejeição dele pelo seu próprio povo, né? Então, Jesus veio e foi o que? Rejeitado pelos seus, né? Os irmãos, vendido por prata, Gênesis
37, falsamente acusado em 39, humilhado, descendo à morte do calabouço, né? E exaltado sobre a Senhor sobre tudo, né? Que tem um paralelo, né, de Filipenses 2, de 6 a 11. Então, vocês veem aqui o paralelo de Jesus, de José com Jesus, né? Muito. Então, salva os irmãos que o rejeitaram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido até aqui, porque para a conservação da vida, quer dizer, a salvação, Deus me enviou adiante de vós. Então, aqui José prefigura Moisés, o libertador, mediador, o profeta, né? Ele também é um tipo de Cristo. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deuteronômio. Então, Moisés, né, falando sobre Jesus, né, que Deus levantaria um outro profeta, semelhante a Moisés, né, cumprido então em Cristo, Atos 3, 22, 7, 37, né. Josué, então é José, Moisés e Josué, e Yeshua. Josué, a palavra Josué, o nome Josué em hebraico é Yeshua, o que leva ao descanso. Então, o nome Josué em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Jesus. Josué leva o povo à terra prometida, Jesus nos leva ao verdadeiro descanso, né? Boaz, o parente resgatador. Então, Boaz é o Goel. Goel é o parente que resgatava, né? E tinha que ser parente para resgatar, tinha que ter recursos para pagar, tinha que querer fazer. Então, Cristo cumpre os três, né? Tornou-se nosso parente, a encarnação, se tornou homem, né? Ele tinha que se encarnar para nos resgatar, né? Depois, pago o preço, aonde na cruz, né? E tinha que querer fazer. Ele tomou a noiva, a igreja como noiva, né? Então, ele queria isso, né? Davi, pastor ungido, perseguido, né, rei. Então, pastor antes de ser rei. Então, Cristo, né, Jesus é o bom pastor, né? Ungido, mas perseguido antes de reinar, né? Ele nasceu em Belém, onde nasceria também o filho de Davi. Então, Davi escreveu o Salmo 22, a crucificação, e o Salmo 110, a ascensão e a entronização. Então, é muito interessante como o Salmo 22 fala, né, da crucificação, e o Salmo 110 da ascensão e entronização de Cristo, né? Isso escrito por Davi, né? Salomão, rei de paz, construtor do templo. Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, edifica o templo definitivo, a sua igreja, né? E reina em paz. Então, Mateus 16, 18 e 1 Coríntios 3, 16. Jonas, o sinal dos 3 dias, né? Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jonas aqui prefigurando. É interessante, né? Como algo que aconteceu com Jonas, que foi algo sobrenatural. Como é que um cara vai ser engolido por um peixe e vomitado vivo 3 dias depois? Imagina o sufoco de Jonas ficar 3 dias no ventre do peixe, né? Mas Jesus, então, fala exatamente de que isso era uma tipologia, né? Que o mesmo ia acontecer com ele. Os profetas escreveram ao longo de séculos um retrato verbal tão detalhado do Messias que, quando Jesus chegou, era possível identificá-lo ponto a ponto. Então, nesse estudo, eu não vou colocar todos os profetas maiores e menores, tudo, que seria longo, mas eu vou mandar para quem quiser todos os textos, todas as profecias, de todos os livros, falando um pouco da centralidade de Cristo, porque os profetas maiores e menores, esses livros, todos eles falam de Cristo. Por quê? Todos os livros, né, os 39 livros, têm como centro o quê? Cristo. Porque ele é o Senhor da história. A genealogia da semente da mulher, passando por Sete, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, até sairá um rebento do tronco de Jessé, filho de Jessé, hein? Que palavra! Isaías 11:1. Local do nascimento. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, está se referindo a quem? Cristo, que já existia já desde a eternidade. Local exato, Belém. E a pré-existência eterna em uma só frase. Então, aqui está falando exatamente em Miqueias, séculos antes de Jesus nascer, que ele ia nascer em Belém. E que ele já existia já antes da eternidade. Nascimento virginal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías 7:14. Quer dizer, isso aqui é um absurdo, né? Como é que uma virgem iria dar à luz, né? Isso aqui é uma loucura, mas uma loucura que se tornou realidade. Nomes divinos. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, os nomes de Jesus, né? E também Senhor, Justiça nossa, Sol da Justiça, Precursor, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, Isaías 40:30 fala do precursor, que seria João Batista, né? Que justamente falava o quê? Preparar o caminho do Senhor. Cumprida o quê? Em João Batista, Mateus 3:3. O ministério, né? Os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos. Isaías 35, de 5 a 6, né?
cumprido em Mateus 11, 5, Lucas 4, Jesus lê Isaías 61 na sinagoga, né, que fala que, que o Messias viria e que curaria, e isso e aquilo, né? E ele declara: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quer dizer, Jesus afirma categoricamente, né, que todas aquelas profecias messiânicas, né, se cumpriam nele. Entrada em Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Zacarias 9:9. É o que acontece com a entrada de Jesus em Jerusalém. Traição por um amigo próximo, Salmo 41:9. Por 30 moedas de prata, Zacarias 11, 12, 13. Até o valor 30 moedas de prata, exatamente isso, é profetizado séculos antes. E que com a moeda comprariam, né, um campo do oleiro, cumprido em Mateus 27, de 9 a 10. Então, tudo isso se cumpriu exatamente, né? Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e com esse dinheiro, quando ele morreu, compraram a moeda de campo lá. Salmo 22, então, sofrimento e morte, né, escrito séculos antes da crucificação romana. Quer dizer, na época que Davi escreveu os Salmos, nem se imaginava, nem se tinha nada sobre crucificação romana. Descreve o sofrimento e Cristo com detalhes que encontram um cumprimento impressionante na crucificação. Até essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 1 do Salmo 22, se cumpriu em Mateus 27, né? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Versículo 7. Traspassaram-me as mãos e os pés. Olha, Jesus, quando foi crucificado, foi pregado, né? Os seus pés e as mãos, né? Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Versículo 18, né? E se cumpre o quê? João 19, 24. Vocês estão vendo a impressionante descrição do que aconteceu na crucificação? Parece que ali está acontecendo aleatoriamente, né? Quando você lê a crucificação de Cristo, parece que tudo está se cumprindo assim, está acontecendo ali, né? Mas tudo aquilo tinha sido profetizado mais de 1000 anos antes, né? Mais de 1000 anos antes. Isso é muito, é muita coincidência numa coisa só. É impossível você falar, não, como é que tudo isso se encaixa? Então, o Velho Testamento, você tem que entender que aponta para Cristo. Cristo é o centro. Então, sofrimento e morte. Isaías 53 acrescenta, né? Esse texto de Isaías 50, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Então, olha aqui, isso aqui faz
um sentido tão grande quando você coloca a cruz e Cristo, né? Então, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. O que aconteceu? Foi ali, né, que literalmente, né, foi cumprido essa sepultura com os perversos, foi crucificado entre malfeitores e sepultado por José de Arimateia, um homem rico. Caramba, cada detalhe da morte de Cristo na cruz, né, profetizado por Isaías, olharão para aquele a quem traspassaram, né? Zacarias 12, 10, né? Cumprido em João 19, 37. A ressurreição: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Então, tem a ver com a ressurreição de Cristo, a ascensão e entronização. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. É interessante, o Senhor ao meu Senhor, quer dizer, Deus, né, falando a Cristo, para assentar-se à sua direita. O salmo mais citado no Novo Testamento, junto com Daniel, 7, 7, 13 e 14. Como o filho do homem for-lhe dado o domínio. Então, forma a base da autoidentificação de Jesus como sendo o filho do homem, né? A nova aliança, espírito derramado, gentios incluídos, né? Então, firmarei nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31, de 31 a 34. Cumprido, então, essa nova aliança no sangue de Cristo. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28, cumprida no Pentecoste. Te dei como luz para os gentios, cumprida na expansão do evangelho, né? Porque naquela época a salvação basicamente era só os judeus entendiam que eles eram o povo de Deus, que só eles seriam salvos, né? Que todos os restos. Então, por que isso importa? Então, aplicação e encerramento. O quebra-cabeça divino. As tipologias do Antigo Testamento não foram programadas humanamente. Nenhum ser humano conseguiria fazer isso, é impossível. Os autores não combinaram entre si. Abraão não sabia que estava encenando o Calvário em Moriá. O Cordeiro Pascal era apenas uma sombra de Jesus. Davi não escreveu o Salmo 22 imaginando a crucificação. E, no entanto, tudo se encaixa. Então, você vê em séculos, anos de separação entre são vários autores, são vários profetas, né? Eles não combinaram nada entre si, e tudo se encaixa. O Antigo Testamento é um quebra-cabeça de 39 livros que só forma uma figura coerente se Cristo for a peça central. Então, quando você pega todas as profecias, todas as tipologias, né, todas as, né, teofanias ali, tudo se encaixa se Cristo for
a peça central. E você vê que em Cristo tudo isso se encaixa, né? E o Novo Testamento clareia tudo isso. Tirá-lo é destruir o sentido. A frase de Paulo que resume tudo, porque tantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Portanto, também por ele é o amém da glória de Deus por nosso intermédio. Então, Paulo diz: olha quantas promessas, né, se cumpriram em Cristo, né? Então, tudo se encaixa em Cristo. 3 aplicações práticas. Primeiro, leia o Antigo Testamento procurando Cristo, né? Então, não leia só como história antiga ou ética religiosa. Leia-o como antecipação do Messias. Os cordeiros, os altares, os sacerdotes, os profetas, as promessas e os padrões redentivos do Antigo Testamento. Tudo que eles faziam convergem para quem? Para Cristo. Confie nas promessas de Deus. É impressionante como as profecias se cumpriam. Então, é o que Paulo fala, tantas as promessas de Deus, né, se transformaram em sim. Esse sim é o cumprimento de todas elas, né? Então, se ele cumpriu com tanta precisão promessas feitas séculos antes, local do nascimento, modo de morte, sepultura entre os ricos, ressurreição ao terceiro dia. Então, se tantas promessas se cumpriram em Cristo, nós temos que crer nas promessas de Deus, né? Podemos confiar que cumprirá também as promessas que ainda esperamos, né? A segunda vinda, a ressurreição dos justos, a nova criação. Cristo, o Verbo eterno. Ele é o Verbo, a palavra que existia antes da criação. O Filho, por meio de quem Deus fez o universo, aquele em quem todas as manifestações da presença divina encontram sua revelação plena. Quando a gente lê essa frase, na verdade, a gente tinha que pensar na dimensão da grandeza imensurável que tem, né? Primeiro, ele é o Verbo eterno, quer dizer, era é um ser que já existia desde a eternidade. É algo que a gente não consegue imaginar. Alguém eterno. Cristo é isso. Ele é eterno. Desde a eternidade passada até o futuro, ele é, ele já existe. O Filho, por meio de quem Deus fez o universo. Então, e que sustenta esse universo, né? Então, o universo é uma coisa tão grande que o homem não consegue ainda entender ou dimensionar a dimensão desse universo. Parece algo assim infinito, né, o universo, de tão grande, tão grande. O homem pode viajar à velocidade da luz por anos e anos, né? E ainda assim ele não enxerga o fim desse universo, né? Então, tudo se completa, né?
e se revela em Cristo, o Verbo eterno. As teofanias do Antigo Testamento também apontam para Cristo, o Deus que veio habitar conosco, né? E João fala disso, né? O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Por isso o nome dele, Emanuel, Deus conosco, né? Deus não quis só ficar lá no céu, na sua glória, mas ele se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós, né? Isso é tremendo, né? Conclusão. Quando, depois de 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, anjos cantaram sobre Belém. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Então, todo o Antigo Testamento estava o quê? Por 400 anos esperando a vinda do Messias. E quando aconteceu, então, o Novo Testamento começa com essa anunciação. O Salvador nasceu hoje na cidade de Belém. E ele é o que? O Salvador. As promessas tinham um nome, Jesus Cristo, né? Então você vê o início do Novo Testamento com o nascimento de Cristo. As sombras finalmente se tornaram luz para os homens. O Cordeiro provido por Deus veio ao mundo e ele continua sendo hoje o cumprimento de toda a promessa. A pergunta não é mais quando o Messias virá. A pergunta agora é: o que faremos diante daquele que já veio, morreu, ressuscitou e veio? O que nós vamos fazer? Né? Olha que pergunta. Irmãos, vocês querem vocês querem comentar, falar alguma coisa? Já passou o tempo rapidinho, né? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Pode falar. Abre o microfone. Não tem nem o que falar, né, Marcelo? É tão tremendo, tão grandioso, né, esse plano do Senhor e toda a descrição, né? Muito bênção poder, assim, ter essa descrição nessa ordem e didaticamente tão claro, né? Muito bom, muito bom. Ó, só glorificar o Pai por nos dar Jesus, ter nos dado seu Filho amado, de acordo com tudo que ele falou, né? Glória a Deus, vamos. É bom a gente saber, então, estava pensando aqui, né, como Estevão, né, lembrando assim, ali, diante dos homens perseguindo e tal, e ele poder relembrar todas as palavras. Então, a gente que tem hoje essa clareza, nós precisamos ter tá dentro de nós a condição de falarmos sobre Jesus da mesma maneira, assim, pegando lá do início do Gênesis para chegar até o final. Muito bom. O Senhor nos ajude a gravar, guardar tudo isso, pelo Espírito Santo. Você começa a ver, né, Vasni, como que o judeu, como é que ele podia recusar Jesus, né? Vendo tudo isso se cumprindo com tanto detalhe, né? Até as vestes dele, é, as vestes, né? Judas vendendo a Jesus por 30 pratas de moeda, né? Nascer na cidade de Belém, ser descendente da tantas coisas. Eu não sei como é que a gente não se dobra diante de Jesus, né? Só mais uma pessoa e vamos encerrar. Alguém mais quer comentar alguma coisinha?
Eu acho que, então, Eu podemos... posso. Pode falar, Osli. É muito interessante, né? A gente viver o reino de Deus e olhar para a palavra, seguir, às vezes, métodos ou doutrinas, né? Mas quando a gente começa a olhar para a palavra e saber que ela é viva e eficaz, e que desde Gênesis até Apocalipse, né, a gente tem a presença do Filho, né? É muito grande para nós. Eu sei que Deus tem muito mais para repartir com cada um, né? E eu tive uma experiência que estava lendo a palavra e aquilo ali saltou aos meus olhos como se fosse algo vivo. E é isso que eu tenho buscado, né? Que essa palavra seja realmente viva. Porque, Amém. como você expressou aí, é exatamente um quebra-cabeça. Que a gente vai juntando as peças e no final a gente vamos ter a Nova Jerusalém, né? E que vamos ficar tão deslumbrados e vamos ter a bodas do Cordeiro e vamos é, ina, ina, não dá nem para imaginar, né, o que a gente que espera para nós. Eu estava até pensando em repassar aquele estudo que eu dei para vocês sobre a centralidade de Cristo, sabe? Porque tudo vai tentando tirar a centralidade de Cristo. Então, Gálatas, como eu falei, Paulo diz assim: esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, talvez a maior aplicação de tudo isso é que nós temos que centralizar, não Cristo na história, mas Cristo na história da nossa vida. Então, de alguma maneira, as pessoas vão ver que Cristo era o centro na vida do Vasni, do Edson, do Bill, do Benê, né? Do Massal. Então, Cristo é o centro. E tudo na sua vida, viu? Mesmo na vida cristã, vão surgindo coisas que vão descentralizando Cristo. E tem que ser essa fé, vivo pela fé, é uma fé ativa, diária, contínua, onde Cristo, e olha, no Filho de Deus, eu também vou falar, esse é um outro assunto, os títulos de Jesus, né? Por que Cristo, por que Jesus Cristo, por que Cristo Jesus? Cada vez que Paulo usa o título tem um significado. E o Filho de Deus, o significado, eu estou entendendo nesse texto, o Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que é viver na fé, né, no Filho de Deus. Ele tem que ser o caminho, ele tem que ser a verdade de tudo, ele tem que ser a fonte, a vida que você tem. Então, viver no Filho de Deus é viver em Cristo como ele sendo o caminho por onde você vai andar hoje, a verdade de tudo que você vai decidir, ele é a bússola que vai direcionar em tudo que você vai fazer e a vida, a fonte da vida, né? Então, que o resultado de tudo isso, Cristo seja centralizado nas nossas vidas como caminho, verdade e vida. Amém? Deus abençoe vocês, bom final de semana, até semana que vem, nós vamos ver Cristo agora no Novo Testamento. Amém. Amém. Bem, boa Calma. semana. Boa semana. Boa semana Amém. para todos. Glória a Deus. Ou seja, bom final de semana, né? E aí, Bené? Tá bom? Ah, o Edson aí. Bené, já estou em casa, tá?
Já está em casa já? Já. Ah, tá. Você foi Só quero ontem? te... cheguei ontem à noite. Ah, tá. Por que você só mostra a careca sua, rapaz? Cadê? Por que você não... O seu rosto todo? Que é computador aí que você tá? Não, estou no celular. Ah, Estou no eu celular. vi- deixa eu te falar. Nós estamos aqui, tá? Ah, Contamos contigo aí. amém. Oi? Amém. Nós saímos lá de Chama de Mar ontem, né? Mas acho que ele veio embora. Aqui ele trabalha, né? Ah, sim. Ele não pode ficar Nós lá estamos... direto, né? É, Esse final de semana não vai ter reunião. né? A preocupação nossa é esse final de semana para a reunião. Oi, Bené. Bom dia, Bené. Bom dia. A preocupação nossa é esse final de semana, porque tem reunião, né? Normalmente ele vai comigo nessa reunião, entendeu? Então tá bom. Normalmente ele vai. Vamos ver se ele vai. Normalmente ele pede para ir comigo, entendeu? Aham. É Mas porque o médico proibiu ele de dirigir por enquanto. não Aham. espera aí pedir, não. Ele está Perece. totalmente proibido. Ele falou Ele não vai comigo. falar muita coisa, não, que você já conhece ele, né? Mas ele não é para dirigir por enquanto. Ele falou comigo. Então Eu tá vou bom. entender. Tá joia? Tá bom, Tá Bené. joia. Não espera ele pedir, não. Rapaz, tô meio Não, mas preocupado. ele sempre me liga assim. Ele sempre me liga quando ele não pode para me levar ele. Falou. Um Falou, beijo meu nessa querido. careca aí, hein? Tá joia, Madão. Bom final de semana para vocês. Tchau. Ficam com Manda um Deus. abraço para Maria aí, Tá tá bom? joia. Tá Tchau, bom. tchau. Talvez nós temos que voltar segunda ou terça, não sei, para resolver Ah, algumas coisas lá. tá beleza, meu querido. E vamos em oração. Tremenda, né, a palavra do Massa hoje, né? Tô viajando ainda, assim. Eu vou pedir ele para mandar. Tá sendo gravado aqui, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.